queria levantar aqui algumas questões. Primeiro, uma questão que eu acho que é muito cara para a população, e que o Estado coloca, que também tem um problema na proposta do PL, onde o Estado coloca as suas prioridades. Prioridade é segurança, prioridade é saúde, prioridade é saneamento, prioridade, quer dizer, toda vez que você tem muitas prioridades, você tem, na verdade, problema de articular essas prioridades. Mas a segurança, independente do que está escrito, ela é tomada pelo Estado como uma prioridade. Isso é um debate que existe aqui, enfim, que é um debate que um pouco que o governo conseguiu ganhar a sociedade dessa questão da prioridade da segurança. E aí, eu queria fazer um questionamento aqui, que é em relação ao problema, ou seja, a segurança é um problema, tem a política das UPPs, é uma política que ela é bem recebida pela sociedade, mas existem críticas que colocam essa política como sendo uma política de territórios mais centrais, de territórios que estariam em torno dos grandes eventos, de territórios de determinados setores de classe. E existe hoje um questionamento que é feito a partir do interior do Estado, um questionamento que é feito a partir das regiões metropolitanas, da região metropolitana, enfim, Baixada Fluminense, que é um questionamento da necessidade de que se tenha a mesma política de segurança, o mesmo encanto, o mesmo perfeccionismo para trabalhar a política de segurança que se tem aqui, no município do Rio, nessa área mais privilegiada, que se tenha também com essas cidades. Por quê? Porque, objetivamente, a estratégia do Estado ser uma estratégia para essas áreas, existe reclamações, muitas reclamações em diferentes municípios nessas outras regiões, de que a violência teria migrado para essas áreas. Ou seja, isso é uma reclamação muito forte. Eu tive a oportunidade de participar de audiência pública da Comissão de Segurança, que vem fazendo um esforço nesse sentido. Eu tenho estado em várias cidades, em vários municípios do Rio de Janeiro. Então, assim, não visualizo na proposta, nessa proposta de diretriz, ou seja, nessa estratégia, não visualizo essa expansão. Então, eu não visualizei por uma falha técnica minha ou não, existe uma proposta de orçamento do Estado que vai contemplar uma expansão das UPPs, que vai levar não só a UPP, o braço armado, mas a UPP social, que inclusive é uma coisa muito reivindicada pelo próprio secretário. Enfim, eu gostaria de saber aonde se localiza a expansão dessa política de segurança para o Estado. Porque, afinal, nós não temos um governo de alguns territórios, nós temos um governo do Estado do Rio de Janeiro. E esse orçamento é um orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que nós articulamos isso? Uma outra questão é que também é muito colocado pelos secretários, enfim, pelos deputados, a vitória, segundo vocês, na política do governo quando atrai grandes investimentos aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí eu não estou falando nem desses investimentos que são feitos nessas obras de adequação de estrutura para os jogos, os grandes jogos, Olimpíadas, Copas, não estou falando disso. Eu estou falando de obras como o Comperj, eu estou falando de obras como o Porto do Açu, o submarino nuclear, as montadoras do Sul Fluminense, enfim, o Arco. Estou falando dessas obras. São obras que elas atraem para as regiões nas quais elas estão colocadas, elas atraem populações que, enfim, tem cidades, por exemplo, ali em Itaboraí, os prognósticos é de que a cidade vai chegar a 1 milhão, 1.200.000 pessoas, quase o triplo que se tem hoje. Campos, tem prognósticos de dobrar a população, Barra de São João, enfim, todas as cidades, os municípios que tomam essas obras e os municípios do entorno têm aí prognósticos oficiais de um verdadeiro boom nessas regiões. E não visualizo nessa proposta de estratégia como que isso vai ser enfrentado. Isso não é um negócio que vai no sangue de uma política para saneamento, de uma política para saúde, de uma política para educação. São fenômenos que respondem a determinadas, a essa política de investimento, são fenômenos, enfim, mais do que esperados, e que precisam de estratégias também definidas, estratégias específicas. Não se trata Campos que vai dobrar, Itaboraí que vai triplicar, não sei mais que município que vai quadruplicar, Itaguaí, a questão do submarino, enfim. Então, assim, não enxergo também qual é a estratégia em relação a esses verdadeiros boom
que vão acontecer no nosso Estado nos próximos 4, 5 anos e que vão significar, né, uma pressão muito grande, uma pressão por políticas públicas muito grande. Porque quando você aumenta a população, você tem que ter segurança, você tem que ter saneamento, você tem que ter saúde, você tem que ter educação, você tem que ter transporte. Isso não está aqui, isso não aparece aqui, ou seja, eu não consigo visualizar isso. Não poderia deixar de falar sobre a questão também da política salarial, né, dos servidores. Os servidores são parte da estrutura do Estado, né, a despeito de uma política que o Estado tem, né, de precarização das relações de trabalho do funcionalismo público. Existe uma parcela de servidores públicos, né, e alguns desses trabalhadores hoje recebem salários abaixo do salário mínimo, que é muito contraditório com a política que o Estado faz, que alardeia ter um dos melhores salários mínimos do Brasil. Então é muito contraditório que existam servidores públicos com salários abaixo do mínimo que precisam de complementação, né, para poder, enfim, ter esse salário mínimo. Destaco os trabalhadores da saúde do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, acho que é o terceiro ano que eu venho e coloco isso aqui, né, trabalhadores esses que vivem uma situação assim, muito revoltante. Nós tivemos uma reunião aqui no Colégio de Líderes, onde nós fizemos esse debate, os próprios deputados se emocionaram muito. Temos relatos de servidores encontrados mortos dentro de casa por fome, pessoas que morreram. É isso mesmo. Parece estranho, né? Mas é verdade. Nós podemos apresentar aqui, dar endereço, onde trabalhava, apurar o servidor público, né, que foi encontrado dentro de casa, né, com depressão e tal, e recebendo menos do salário mínimo, cheio de contas penduradas nos bancos, né, e que morreu de fome. Nós temos servidores hoje, por exemplo, no Carlos Chagas, que moram dentro de caixa d'água do hospital porque não tem mais condição de pagar aluguéis. Então, eu gostaria de levantar essas questões porque elas existem de fato, né? Então, assim, uma política salarial para o funcionalismo que não